O trecho da reportagem que eu vou trazer para você agora, no início desse vídeo, é fundamental para você entender o motivo dessa reviravolta que aconteceu dentro do caso, essa tragédia terrível, descomunal que aconteceu na sexta-feira, no dia 9 de agosto, na cidade de Valinhos. Eu, inclusive, fiquei muito chocado porque eu estava naquele local poucas semanas antes e tinha passado um final de semana em Valinhos, tem amigos lá, e quando eu soube da notícia fiquei realmente muito tomado com isso, além de termos 62 mortes. São 62 famílias e mais, nós temos dentre as 62 mortes 2 crianças. Então, tragédia absurda, tragédia total. E ela teve uma reviravolta. Eu quero trazer para você agora esse vídeo de uma das mães, né, uma familiar de uma médica que faleceu nessa tragédia. E essa reportagem, as falas dessa reportagem, mais especificamente a fala dessa mãe, ela traz os elementos para a gente apresentar para você essa reviravolta total desse acidente. Então eu quero começar com esse vídeo e eu quero que você preste bem atenção nesse trecho, porque ele é muito importante e tem todos os elementos para a gente trazer a análise dessa reviravolta. Presta atenção. Não foi Deus que tirou minha filha. Não foi Deus, porque Ele a escolheu para salvar a vida. Quem tirou minha filha foram assassinos cruéis, capitalistas. Foi a ganância humana. Foi o descaso do Ministério Público. Foi o descaso da ANAC. Foi o descaso dos órgãos públicos que tirou minha filha. Tirou a Mariane, a colega dela, que é o pai dela da Brasil, questão de cama. Ela entrou junto com a Mariane, a parceira dela do hospital. Mariane é uma menina linda que casou em fevereiro. A Mariane casou em fevereiro, era outra criatura linda. Os pais não tiveram condições de vir aqui. A única filha também, 2 únicas filhas, gente. 2 únicas filhas. E assim são as histórias de muitos que estão lá, que eu não foi melhor que a minha, mas tem muitas mães aí, tem mães dilaceradas, uma grande parte não teve coragem de vir. Uma grande parte não tem condições de se levantar. Eu tive, porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais vida. A partir de hoje é só dor. E minha dor se transformou em indignação. Eu vou pedir, por favor, para você dar o like no vídeo, para outras pessoas assistirem esse vídeo. Ele é muito importante mesmo. Então, por favor, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer e ter voz. Nós precisamos dar voz a canais progressistas aqui no YouTube. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita. Fica até o finalzinho do vídeo que a gente vai trazer para você aquela dica especial da renda extra. É o nosso trabalho e a gente está trazendo aqui para você também essa oportunidade. A fala dessa mãe, eu considero ela muito importante porque ela traz elementos fundamentais para um novo entendimento do que está acontecendo. Nós temos as questões familiares, inclusive o César Tralli, ele colocou até um depoimento do que aconteceu com a própria mãe dele, que foi muito semelhante. Ele perdeu a mãe em um acidente de avião. E ele traz um vídeo, eu vou trazer também esse vídeo aqui do César Tralli, mas é importante a gente desenvolver exatamente o que estava sendo dito antes e o que está sendo dito agora nessa nova apresentação do que aconteceu nessa tragédia. Mas vamos ouvir um pouquinho o César Tralli falando a respeito do que aconteceu com ele. Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde, dia 9 de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou e eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido num acidente aéreo. E aquilo para mim foi um choque, porque eu tinha falado com ela de manhã e à tarde ela partiu assim de maneira repentina, inesperada, violenta. Então eu sei bem a dor que essas famílias que perderam parentes nesse acidente aéreo de Vinhedo estão sentindo. E para aliviar essa dor é muita oração, muito pensamento positivo, as boas recordações que você teve com essa pessoa amada, trazer de volta para dentro de você tudo de bom que vocês viveram juntos e aí conviver com essa dor, aprender a conviver com essa dor, dar tempo ao tempo.
Eu faço questão de trazer esse vídeo aqui do César Tralli, porque nós estamos já na terça-feira, o acidente foi na sexta-feira, e nós não chegamos nem sequer na metade do reconhecimento das 62 vítimas. Nem metade dos corpos foram reconhecidos ainda. Nós estávamos num procedimento ali em relação ao acidente que teve que ser interrompido para que depois da retirada da fuselagem do avião a gente pudesse recolher fragmentos de corpos que estavam embaixo dessa fuselagem. E aí volta os legistas, volta todo um trabalho que num primeiro momento tinha quase que encerrado. Então a situação é trágica. E no meio disso, inclusive eu coloquei uma postagem no Twitter, porque praticamente ao mesmo tempo em que se noticiava a tragédia, tinham pessoas que estavam divulgando vídeos de corpos dilacerados. A gente até falou isso, né? Eu falei no meu texto, nesse contexto de regulação das redes, justamente porque é um absurdo que as redes permitam que esse tipo de postagem possa ser não apenas mantido, né, nas redes, mas encaminhado por muitos outros, compartilhado, visto por milhares de pessoas. Isso é um absurdo, né? A perda total da humanidade. Primeiro, com relação a quem expôs os corpos, isso é crime, tá, gente? Isso dá cadeia, isso não pode ser feito, né? E depois as pessoas que têm esse pensamento mórbido. Então a gente está colocando também aqui, no âmbito desse debate todo, o respeito aos familiares, às 62 famílias que estão envolvidas diretamente nessa questão também, né? Que afinal de contas perderam seus entes queridos, todo o nosso respeito aqui. Agora, eu quero dar um próximo passo. Quando a gente teve o acidente, e principalmente nos 2 primeiros dias, mais especificamente na sexta e no sábado, surgiram muitas possibilidades do acidente, mas a principal é que havia gelo nas asas. Então, era o que todo mundo estava comentando. Olha, existe uma possibilidade enorme de ter o acidente ter sido causado por acúmulo de gelo nas asas. Nós tivemos aí uma série de postagens, inclusive gente que conhece, né, do assunto, pessoas que são aviadores, que são profissionais da área, e parecia ser quase que uma unanimidade. Olha, o problema ali é esse, né? Nós tivemos inclusive aviões que passaram ali na área e que tiveram esse problema, alguns inclusive decretando ali a necessidade de um pouso de emergência em função deste problema. Então estava certo de que a causa do acidente foi esse gelo, né, nas asas. Agora mudou muita coisa, mas muita coisa mesmo. Nesse último domingo, o Fantástico fez uma reportagem extensa, trazendo muitos detalhes sobre isso, e já começaram a surgir levantamentos a respeito de problemas com a aeronave, essa mesma aeronave, que já tinha apresentado problemas. Vou trazer para você um trecho dessa reportagem do Fantástico, se você não assistiu, para você entender o pé que a coisa já está desde domingo para cá. Olha só. Muito calor no avião que voa de Guarulhos para a Zona da Mata, em Minas. As pessoas tentam se refrescar. Um homem tira a camisa. Foi na quinta-feira. Uma pessoa filmou tudo. Eu fiquei muito angustiada diante daquela situação, porque eu pensei assim, puxa, se eles não são capazes de fazer uma manutenção adequada num simples ar-condicionado, será que esse voo é seguro? Podia ser só mais um aborrecimento de passageiros aéreos no Brasil. Mas é um caso especial, porque esse avião com o ar-condicionado sem funcionar é o mesmo ATR-72 da Voa e Paz, que um dia depois cairia em Vinhedo, a 80 quilômetros de São Paulo. Mas esse problema com ar-condicionado não é tudo. A partir de um rigoroso cruzamento de dados obtidos nos sites de órgãos oficiais e também com outras fontes, a produção do Fantástico apurou que a aeronave prefixo PSVPB já vinha enfrentando uma série de paradas para manutenção. Tudo começou no dia 11 de março desse ano.
Naquele dia, depois de o ATR viajar de Recife para Salvador, um relatório oficial descreveu problemas no sistema hidráulico durante o voo e também um contato anormal da aeronave com a pista na hora do pouso. O Fantástico apurou que esse contato anormal foi um choque da cauda do avião com a pista e que essa batida causou um dano estrutural à aeronave, segundo foi relatado no sistema de manutenção da empresa. O problema hidráulico em qualquer aeronave, seja um ATR, seja um Boeing, seja um Airbus, ele é altamente significativo. Teve danos. Que tipo de correção foi efetuada pelo grupo Voo e Paz na sua manutenção para disponibilizar a aeronave a voo? Esse novo elemento de que essa mesma aeronave tinha sofrido um dano grave no mês de março desse ano e que depois retornou a fazer as operações, esse elemento é um elemento muito importante, porque até onde se sabe, vai precisar ser feita uma investigação muito séria a respeito de como foram resolvidos os problemas desses danos depois que a aeronave ela sofreu esse impacto. Né? Teve uma parte da aeronave que ficou, inclusive, sem tinta ali. Né? Ela bateu e amassou ali, ficou sem tinta. Teve uma parte do trem de pouso que estava coberta de óleo. Então esse novo elemento, ele surge agora, né? de um dia para cá. E é importante a gente levar em consideração os dois maiores problemas de todos. O problema principal, na minha opinião, é com relação à empresa Voo e Paz. Nós temos aqui uma reportagem que entrou no G1 que diz o seguinte: no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tramitam pelo menos 150 processos contra a companhia aérea desde 2021. 500 chamadas nos últimos 6 meses com relação ao site Reclama Aqui. Inclusive, a Voo e Paz respondeu apenas 9,2% e tem reputação classificada como não recomendada. Então, ela é não recomendada no site. Tem uma outra reportagem aqui que diz o seguinte, mais grave ainda: Voo e Paz tem mais de 4.000 queixas no Reclame Aqui, plataforma conhecida por usuários que têm reclamações sobre empresas e serviços. E aí tem o ponto final que vai remontar lá atrás, no primeiro vídeo que eu coloquei aqui, daquela mãe falando a respeito de questões ligadas à ganância, ligadas ao ultracapitalismo, ligadas a questões financeiras. E esse eu acredito ser um ponto mais importante de todos aqui, que é exatamente sobre a saúde financeira da empresa. Presidente da Voo e Paz, as dívidas da empresa antes da tragédia. E olha só isso aqui, gente. José Luiz Felício Filho, que é filho do fundador da empresa Passaredo, que depois virou Voo e Paz, deve 26 milhões de reais somente à Petrobras e tem 13 imóveis penhorados. Veja bem, 26 milhões de reais é uma dívida, só uma. Eles têm dívidas com a Infraero, com os aeroportos, eles estão até as tampas com dívidas. O segundo, naves que podem estar atuando em situações precárias. O terceiro, 150 processos, mais de 4.000 reclamações. A empresa é não recomendada em sites de reclamações, especialmente o Reclame Aqui, que é o principal site do Brasil. O quarto ponto, a necessidade de economizar e a necessidade de, a todo custo, pagar dívidas que, como eu disse, são dívidas milionárias. E aqui nós temos que concordar com a fala da mãe, que fala a respeito exatamente dessa situação, né, desse capitalismo que visa o lucro, visa o dinheiro, a despeito de vidas. Então, eu considero que agora, com essa reviravolta, com esses novos elementos, a gente possa dar uma resposta para aquelas vítimas e para essas famílias. Acima de tudo, pode ser sim que nós tivemos ali uma negligência em função de dívidas e em função da busca pelo lucro a todo custo. Essa
é uma proposta que surge agora muito mais, eu considero, muito mais objetiva do que determinados problemas aí na borracha da asa, que ela infla e não inflou e coisas assim. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito. Trouxe esses novos elementos aqui para você e o que você acha a respeito do que pode ter acontecido ali. Coloca ali nos comentários. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessa situação de empresas falidas que visam o lucro e muitas vezes esse lucro pode custar vidas humanas, como nesse caso dessa tragédia. Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, dê o like, se inscreva no canal. E a gente sempre tem essa dica especial aqui, que é a profissão do futuro. Você tem um link, que é o primeiro link da descrição. Se você entrar na descrição do vídeo aqui, é o primeiro link da descrição. E aí, eu mesmo, por intermédio do WhatsApp, eu mesmo vou conversar com você, eu mesmo vou explicar para você como que você pode ter uma renda extra. Inclusive, trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar, que é uma coisa bem bacana também. Então entra aqui na descrição, veja esse link. A gente pede para as pessoas que acompanham nossos vídeos até o final, para que ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do nosso canal, pode ser um membro também aqui do nosso Apoia-se. E para os membros do canal, nós estamos colocando essa aula especial, que é exclusiva para membros. É a primeira aula, né? Todo mês a gente vai trazer uma aula especial para você, quase 1 hora. E essa aula é bacana, ela fala sobre ideologias e a autonomia do pensamento. Até que ponto você pensa por você? Vale a pena, acompanhe lá, quase 1 hora de aula bem bacana para você que é membro do canal, tá bom? E a gente aguarda também uma doação generosa aí para o nosso Pix, que é assim que a gente mantém o nosso trabalho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.